Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Desta vez eu estou fazendo um corte de uma aula ministrada para a Escola Bíblica Dominical acerca de Jacó. Mais especificamente, debatendo essa temática, se ele pode ser considerado como, entre aspas, herói. E em que medida essa afirmação pode ser feita. Mais especificamente, isso nos leva à seguinte reflexão: ser escolhido por Deus nos dá o direito de fazer as coisas do jeito que nós entendemos, ou deve ser da maneira como Deus requer? Essa temática deu, inclusive, ensejo para uma live a ser realizada sobre a ambivalência de Jacó. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Nesta lição veremos dois movimentos na vida de Jacó: sua fuga do seu irmão que quer matá-lo e sua busca por Deus que quer abençoá-lo. Mas vou enfatizar, não de qualquer maneira. Subtópico 1.1. Jacó crê na importância da bênção. Jacó não é apresentado pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. Inclusive, tem muitas pessoas que não conseguem entender o significado da palavra Jacó como sendo enganador, mas como sendo um homem que tem promessas de Deus, pode ter esse nome. Vejam pelas referências bíblicas que isso não é invenção do comentarista, isso é um fato bíblico. Jacó, ele tem muitos defeitos que precisam ser trabalhados. A grande questão é que nenhum de nós está livre de termos erros, de cometermos erros. Só não podemos permanecer, continuar no erro. Porém, há nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. Jacó desejava mais de Deus. Sim, ele tem esse desejo. De uma certa forma, Esaú, ele despreza as coisas de Deus. Isso vai ficar bem mais evidente lá em Hebreus, explicando o posicionamento de Esaú. Mas Jacó precisa aprender que eu preciso ter uma conduta adequada e eu não posso, a pretexto de buscar a Deus, fazer de qualquer maneira como eu acho que é certo. Mas vamos ver isso durante a lição. O grande problema de Jacó era querer as bênçãos divinas da sua maneira, como já salientamos. Ele flertava com o princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios. Essa frase não é exatamente de Maquiavel. Essa frase é de um estudioso acerca de Maquiavel, mas que sintetiza o pensamento dele. E é por isso que se tornou característico do chamado pensamento maquiavélico, que não importa o que eu faça, como eu faço, desde que eu alcance o objetivo desejado. Não. Do ponto de vista cristão, os fins devem ser adequados com uma conduta cristã digna. Ou seja, do ponto de vista da ética cristã, eu tenho que me preocupar tanto com o objetivo quanto os meios, a maneira como eu busco esses objetivos. Eu não posso dizer que vale tudo para alcançar um objetivo. 1.2. Fugindo para o encontro com Deus. Aproveitando esta pausa aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e não deixe de assistir o vídeo até o final. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Harã por ordem de Isaac, seu pai, por meio de outra manipulação da sua mãe Rebeca. Houve uma manipulação. E essa manipulação não foi apoiada por Deus. Deus queria, sim, abençoar Jacó. Ele é o escolhido
para uma obra, não existe escolha para a salvação. Isso precisa ficar bem salientado. Agora, manipular para apressar aquilo que Deus já determinou, de maneira alguma. Ela sabe que Esaú está decidido a matá-lo e por isso lhe ordena fugir para Harã. Eu vou salientar aqui essa questão da fuga. Se Jacó tivesse esperado o tempo de Deus, é muito importante esperar o tempo de Deus. Deus, ele nunca se adianta nem se atrasa. Tudo está no tempo de Deus. E como Deus nos concedeu o livre-arbítrio, nós podemos mexer nesse tempo para o nosso prejuízo. Então, se Jacó tivesse esperado o tempo de Deus, sem concordar em enganar tanto o pai quanto o irmão, ele enganou tanto o pai quanto o irmão, e esse tipo de engano jamais foi corroborado por Deus, não precisaria fugir. A fuga representa a consequência de seu erro. Deus abençoa, mas devemos agir da forma como Deus requer. Mas na sequência Deus vai falar com ele em sonho, aquela passagem da escada, isso quer dizer que Deus estava com ele, então Deus apoiava tudo que ele fazia. O fato de Deus nos prometer bênçãos, de Deus ter promessas para nós, não significa que Deus, entre aspas, vai assinar embaixo de tudo que nós fazemos. Muito pelo contrário. Deus, ele nos concede bênçãos pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia, e nós devemos, como agradecimento, ter uma conduta adequada. Não é por conta do nosso comportamento que Deus nos abençoa. Perceba que no caso de Jacó, Deus, ele promete, antes de Jacó evidenciar algum tipo de conduta digna. Vai até demorar, vamos ver isso durante a lição. Mas eu preciso, como agradecimento ao que Deus já me prometeu, ter uma conduta adequada. Subtópico 1.3. Um encontro com o Deus de Abraão. Até esse momento na vida de Jacó, Adonai, ou seja, o Senhor, já era o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque, mas ainda não era o seu Deus. Isso vai ficar claro na sequência, porque Jacó diz, se Deus me fizer isso ou aquilo, ele será o meu Deus. Coloca uma condicional no futuro. Então, ainda não é o Deus de Jacó, apesar de ter promessas, mas ele precisa ter uma conduta adequada e assim responder como gratidão a um Deus que, de maneira tão misericordiosa, ele escolheu. Mas ainda não era o seu Deus. Este encontro vai mudar tudo. Jacó só pensa aqui em sobreviver a seu irmão como consequência de um ato irrefletido, primeiro da sua mãe, e dele corroborar isso, e encontrar uma esposa em Harã. Deus tem para ele coisas muito melhores. Quando Deus afirma que estava com Jacó, lá em Gênesis 28:15, isso não significava estar com seu erro. A maior prova de quanto Jacó precisava aprender e progredir espiritualmente era a sua declaração. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, o Senhor será o meu Deus. Mas Deus já não tinha garantido que iria protegê-lo, que iria estar com ele. Para que essa condicional? Como se estivesse duvidando de Deus. E o pior, ele está dizendo aqui no final, o Senhor será o meu Deus apenas depois que eu verificar que Deus vai cumprir a sua promessa. É como se ele estivesse declarando, até esse momento, enquanto isso, o Senhor não é o meu Deus. Vamos então agora à síntese deste tópico. Eu ensinei que gostamos de ouvir pais e avós falarem de sua fé em Deus, mas cada um de nós precisa ter nossa experiência pessoal com Deus. Sabe aquela velha história? Filho de crente não é crentinho. Cada um tem que ter a sua experiência e cada um precisa ter a sua conversão a Deus, como Jacó precisou ter. Vamos agora ao tópico 2. Coisas melhores de Deus. Não sabemos o que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeços, como Jacó teve. Mas Deus
tem coisas melhores para nós. Subtópico 2.1. Promessas imutáveis de um Deus imutável. A ênfase do comentário. Jacó já havia recebido as promessas de bênçãos do pacto por meio de seu pai Isaque. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Com isso, Deus está aprovando Jacó como seu escolhido. Mas isso não significa que ele está sendo escolhido para a salvação. E muito menos que Deus está aprovando o que ele acabou de fazer, de enganar seu pai, seu pai que está praticamente cego, e ter enganado o seu irmão. Ah, mas o irmão não valoriza as coisas de Deus. Mas isso não justificava ele enganar o seu próprio irmão. Conforme revelou a sua mãe Rebeca no começo, de que ele seria o pai e líder de nações. As trapaças, sim, foi trapaça de sua mãe e o seu oportunismo, sim. Tanto Jacó quanto Rebeca foram oportunistas. Um cristão não pode ser oportunista no sentido de, a pretexto, eu preciso conseguir uma bênção de qualquer maneira, eu vou enganar meu irmão, eu vou passar a perna no meu irmão. Não. Não invalidar o propósito, nem anular as promessas de Deus. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Mas como Jacó vai precisar aprender, ele vai necessitar adequar o seu comportamento para que seja digno daquele que tem promessas de Deus. Ser escolhido para uma obra não significa garantia de salvação. As pessoas confundem muito isso. Ser escolhido significa que eu tenho a salvação garantida. Não é isso. Quando a Bíblia fala de escolhido, de escolha, é para uma obra. Deixa eu lembrar aqui Saul. Saul era escolhido, foi escolhido por Deus. Ele foi pedido pelo povo. Mas o texto bíblico deixa bem claro que quem escolheu Saul foi Deus. E ele tinha promessas de Deus, mas ele se desviou, não apresentou um comportamento digno e, como consequência disso, apesar de ter sido escolhido por Deus, ele depois, posteriormente, ele é rejeitado por Deus. Por isso, se nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, que tenhamos uma conduta digna para que não venhamos a ser rechaçados, rejeitados por Deus. Que Deus nos livre de tal coisa. 2.2. Um pecador se converte. Está falando de Jacó, ele precisou sim se converter. Jacó entendeu que estava na casa de Deus, lá em Gênesis 28. E Jacó, o neto do crente Abraão e filho do crente Isaque, agora irá se converter. Os sinais de conversão de Jacó servem muito bem para testar a nossa. Ele teve discernimento espiritual da presença de Deus. Na verdade, porque aqui, deixa eu voltar ao slide, sinais de conversão de Jacó seriam aqui a questão do voto, da libação, o fato de reconhecer verdadeiramente essa é a casa de Deus, mas são sinais, atos externos que indicam o início da conversão de Jacó. Por que eu digo isso? Pela fala posterior dele. Se o Senhor me guardar, se o Senhor for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Ué, por que ele não declara que já é o seu Deus? Por isso que aqui é melhor dizer que ele está começando, mas ele ainda precisa de fato consolidar essa conversão, que só vai acontecer quando ele passar pelo Val de Jaboque. Então, este precisará passar pelo Val de Jaboque para experimentar a conversão completa, que começa do interior e não do exterior. Lembrando, já abordamos isso em outras lições de escola dominical, tem vídeos aqui sobre isso, da palavra conversão em grego, metanoia, que significa mudança de mente. Sim, quando eu me converto, eu experimento mudanças externas, mas não é para mudar externamente, para depois mudar interiormente, não. Primeiro eu mudo a mente, para depois mudar o meu exterior. 2.3. O pai de príncipes. Para
os judeus, Deus era o Senhor da vida, e por isso o nascimento de uma criança era bênção do Senhor e um ventre estéril, uma ação divina em fechar a madre. Por isso você tem mais de um relato sobre Deus abençoando mulheres estéreis, para mostrar que Deus ele tem o controle da vida. E também abençoando mulheres que estavam condenadas a serem menosprezadas na sociedade por serem estéreis. A preferida de Jacó era o caso. Enquanto Leia deu a Jacó 6 filhos, Raquel até então não havia lhe dado nenhum, embora Raquel fosse a preferida de Jacó. Aliás, tocando nesse assunto, o fato de Jacó também ter adquirido 2 esposas não significa que Deus apoia a poligamia. Deus se lembra da oração de Raquel para remover o seu infortúnio. O verbo presume que ela é uma filha da aliança. Esse é o clímax de 29, Gênesis 29, versículo 31, até o capítulo 30, versículo 24. E aí você tem também lá em Gênesis 8:1, Êxodo 2:24, quando fala assim, Deus se lembrou. É óbvio que Deus não se esquece, mas essa terminologia bíblica, mais exatamente no hebraísmo, significa Deus mostrando que não abandonou a pessoa. Nós é que pensamos que Deus se esquece da gente. Mas quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, significa está na hora de Deus agir para que o homem se lembre de que Deus jamais o esqueceu. E ocorre depois que Raquel renuncia a seu esposo. É aquele episódio em que Raquel cede a Leia em troca de mandrágoras, que se entendia ter um poder afrodisíaco. Entretanto, tanto o narrador quanto Raquel atribuem a Deus o nascimento de José, não ao afrodisíaco. Isso é bem interessante. Síntese, então, do tópico. Eu ensinei que o nosso desejo de conhecer e ter mais de Deus não é maior do que o desejo de Deus de se revelar a nós. Esta revelação nunca nos deixa da mesma forma. Vamos agora ao último tópico, tópico 3. Deus conosco. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Não é pelos méritos de Jacó. Deus ele tem uma promessa que não diz, eu faço questão de salientar mais uma vez isso, que não diz respeito à salvação, mas uma promessa que diz respeito a uma missão que Deus tenha. Por exemplo, Deus tem uma promessa desde o ventre, chamou o apóstolo Paulo desde o ventre para ser apóstolo. Deus chamou desde o ventre Jeremias para ser profeta. Mas isso não significava que a salvação estava garantida. Isso é muito importante ser salientado. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênçãos e estar com ele todo o tempo. Subtópico 3.1. O Deus abençoador. ênfase do comentário. Jacó parece estar tendo que lidar com um usurpador melhor do que ele foi. Está falando do seu tio Labão. Mas Deus resolveu abençoar Jacó em tudo, e nem as armações do esperto do seu sogro conseguiam prejudicar a vida de Jacó. Não conseguiam prejudicar, não por méritos de Jacó, mas devido à promessa que Deus tinha, a missão que Deus tinha na vida de Jacó. Pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Jacó estava sofrendo aquilo que fez. Como ele enganou seu pai uma vez e seu irmão 2 vezes, será enganado por seu próprio tio Labão 10 vezes. Deus permite isso. Aquilo que eu faço a meu irmão, ou ao meu próximo, Deus permite que posteriormente seja feito comigo, para que eu possa compreender como aquilo prejudicou, magoou, feriu o meu próximo, o meu irmão. Como diz lá no Novo Testamento, devemos lembrar que aquele que planta vento, ele acaba
colhendo o quê? Tempestade. Observe aqui, juntando o irmão e o pai, enganou 3 vezes. O seu próprio parente, um tio, Labão, vai enganá-lo 10 vezes. 3.2. Foge, eu estarei com você. ênfase do comentário. Pode parecer estranho ouvir Deus dizer, fuja e mais, eu estarei com você. Se Deus diz que está com a gente, presumimos que não precisamos fugir de nada. Quando o enganador não se dá bem, sempre acha que está sendo enganado. Porventura, Jacó faltou com a ética em sua procriação seletiva, segundo a lei, quando lhe dá Lia, mas de fato ele o engana. Assim também Jacó age segundo o acordo concernente aos rebanhos, contudo engana Labão. Este, porém, também muda o acordo várias vezes e se separa de Jacó para diminuir os salários deste. Ou seja, ficou no episódio sobre a questão do rebanho, ficou disputando quem enganaria mais. É verdade que Deus concede um sonho a Jacó, dizendo, eis que eu faço com que todo o rebanho seja dessalpicado, malhado. Só que antes disso, Jacó tentou enganar através daquele artifício de descascar varas. E aquilo era para que ele forçasse isso. E Deus depois dá um sonho dizendo, você não precisa fazer isso. Você não precisa desse artifício, porque eis que eu é que estou proporcionando que o rebanho nasça de tal forma. 3.3, marcado por Deus. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus. Mas agora em Peniel ele declara que viu a sua face e continuou vivo. Jacó segue mancando, porém abençoado por Deus. O servo de Deus não será mais conhecido como agarrador de calcanhar, suplantador ou enganador. Você pode pegar qualquer dicionário de hebraico que a palavra Jacó no hebraico Yaakov está ligado a Yaquev, calcanhar, e por isso o significado proposto para Jacó é sim enganador. Ele estava sendo até aquele momento, junto com seu tio Labão, um enganador. Então ele precisa passar pelo Val de Jaboque para mudar esse comportamento. E aí ele terá o seu nome mudado para Israel, que é uma palavra difícil de ser traduzida, mas muitos concordam que pode ser traduzido como príncipe de Deus, né? Israel, ou guerreiro de Deus. Sobre Gênesis 32, 27 e 28. Quando o anjo, que está representando o próprio Deus, pergunta qual é o seu nome, a pergunta força Jacó a conscientizar-se de seu desvio pregresso e a purgar-se dele, abraçando um novo nome. Então é óbvio que o anjo, representando o próprio Deus, sabe do nome dele. Quando pede, então, qual é o seu nome, quer que Jacó faça uma confissão. Porque quando ele diz Jacó, é como se dissesse, até agora eu tenho sido enganador. Agora, essa é uma admissão de culpa, como um nome associado à fraude. Mas no versículo seguinte, 28, quando diz, mas o seu nome já não será mais, Yamer Od, já não será dito, indicando uma metamorfose espiritual. É como se Deus estivesse dizendo, agora sim, você passou por uma transformação e agora você é digno de um novo nome, Israel. E aqui, mais uma vez, eu coloco à disposição a bibliografia que eu sempre consulto para poder trazer aqui subsídios.